Beam Execution Plan, né, o famoso BEP. Talvez você já tenha ouvido falar em algo nesse sentido, ou PEB também, né, Plano de Execução BIM. O BEP, ele é um documento que detalha a implementação BIM dentro de um projeto, e ele é fundamental para que a gente coloque essa metodologia, essa tecnologia em uso no projeto. Porque ele traz uma função geral de como vai funcionar o fluxo do projeto. Então, é um documento que ele mostra ele tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Então, por exemplo, que tipo de nomenclatura que nós vamos usar, como é que vão ser as disciplinas dentro desse projeto, qual que vai ser o ponto zero da edificação, né? Nós vamos trabalhar sempre no referencial comum, todo mundo tem que trabalhar no mesmo ponto do espaço, senão quando você faz a junção desses projetos, fica cada um num local e aí depois tem que refazer, tem que ter retrabalhos. Né? Nós vamos fazer uma modelagem focada para quê? Né? Para compatibilização apenas, ou nós vamos focar na extração de quantitativos? Né? E se for extração de quantitativos, como nós vamos fazer a extração desses quantitativos? Porque eu preciso definir, por exemplo, os métodos de medição de obra, né? Eu vou medir isso em metro quadrado, em metro linear. Né? Então, o plano de execução BIM, né, ele é fundamental para que todo mundo olhe para o mesmo caminho. Né? Além disso, ele é hoje considerado, né, como peça técnica dentro de licitações. Por exemplo, todas as licitações de obra pública, o primeiro passo do processo não é o iniciar o projeto, é desenvolver um plano de execução BIM e aprovar esse plano com as fiscalizações. Isso já é estabelecido dentro do processo BIM. Então, quanto antes você desenvolver esse trabalho para o seu projeto, para o seu time, para a empresa que você trabalha, definindo os padrões, né, isso vai facilitar o gerenciamento dessas informações. Porque, como nós vimos anteriormente, o BIM é um fluxo enorme de possibilidades e um fluxo enorme de informações. Então, para a gente conseguir organizar essas informações, né, nós precisamos de um plano. Né? Não dá para simplesmente eu iniciar o processo de implantação dentro de um projeto ou de uma empresa, contratando software, contratando projetistas, porque na hora que esses projetos chegarem, eles não vão chegarem da forma como você precisa. Né? E se você não estabelecer as premissas, você vai receber uma série de modelos que podem virar lixo eletrônico dentro da sua empresa. E quando você é um projetista, quando você está fornecendo o projeto, é muito importante que você tenha o seu plano de execução BIM próprio. Né? Mesmo que você vai seguir o plano de outra empresa, caso tenha, né? Mas se não tiver, você demonstra para o seu cliente como você vai desenvolver o BIM, como você vai fazer o projeto em BIM. Isso, meus amigos, é algo que vai te poupar dores de cabeças futuras em contratos, né? Porque definindo esses parâmetros no início, né, todo mundo segue o mesmo combinado. Tá? Então, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Então, o que vai acontecer quando você não tem um plano de execução BIM bem estabelecido? Vai chegar para você qualquer coisa, né? E eu gosto de resumir o BEP, né, num plano de voo. Uma aeronave, ou ele vai fazer uma rota, né, ele vai sair de uma cidade e ir para outra, tem um plano de voo. Ele vai decolar, ele vai ter uma certa altitude, e dali ele vai fazer voo de cruzeiro até a distância tal, até o checkpoint tal, depois ele começa a iniciar a descida. Então, esse plano de voo faz com que você tenha um sucesso na sua operação. A mesma coisa hoje, né, com o advento do GPS, ninguém sai de casa para uma viagem sem colocar no Waze ali ou no Google Maps
Pelo menos para, né, saber onde estão os radares, saber aonde estão os principais pontos, se tem algum pedágio ou não, né? Então, esse plano, essa análise antes de iniciar o trabalho, ela é fundamental. E no nosso curso nós vamos aprender a desenvolver esse plano, né? Nós vamos passar por todas as oportunidades de uso do BIM, passo a passo, entendendo essas oportunidades de uso, conhecendo as soluções disponíveis no mercado para serem usadas, uma comparação dessas soluções para que você faça o seu próprio plano. Porque o BIM, ele não é um produto de prateleira. A tecnologia BIM, dentro de uma empresa, dentro de um projeto, dentro de um escritório, não é um produto que você compra pronto na farmácia. Ele é um produto personalizado para a sua empresa, porque o fluxo de projeto da sua empresa é único, né? Dentro da sua empresa, você utiliza o Excel para fazer o orçamento. Mas em outra empresa, utiliza-se de um outro software. Em outra empresa, não faz nem orçamento. Então, cada um é de um jeito, né? Tem empresa que vai fazer o projeto assim, se assado. O fluxo de projeto começa com um anteprojeto, começa com um projeto preliminar, projeto legal. Então, esses fluxos são próprios das empresas. E aí é onde está a inteligência do negócio também, né? Então, quando você desenvolve um plano, você desenvolve inteligência de negócio da empresa. Tá? Sendo empresa, sendo escritório, sendo projetista, eu falo como um todo. E uma explanação geral, né, assim, o que o BEP precisa conter, né, para a gente ter um sucesso dentro dessa edificação, desse projeto, dessa implementação, né? Nós vamos destrinchar um pouco mais tudo isso mais à frente, tá? Mas, de uma maneira geral, você precisa estabelecer os seus objetivos, isso é muito importante, os usos do BIM, que vão estar naquele empreendimento. Então, eu vou usar o BIM para quê? Eu vou usar para projeto, compatibilização, ou eu vou usar para projeto, compatibilização, orçamento, planejamento, eu vou acompanhar a obra, vou fazer uma nuvem de pontos, Isso aí é o objetivo, tem que ser estabelecido. Por quê? Porque tudo isso pode ser... o projeto em BIM pode ser feito de várias formas, em vários softwares diferentes. E os seus objetivos e os usos vão auxiliar no caminho que você vai seguir, em qual software que você vai trabalhar, por exemplo. Tá? O que você vai entregar para o cliente? Né? Ou o que o seu projetista vai te entregar? Essa pergunta tem que ser respondida com seus entregáveis. Ele vai me entregar um modelo BIM com modelagem em camadas para extração de quantitativo de reboco separado do acabamento, separado da alvenaria. Né? Ele vai me entregar um modelo BIM pronto para compatibilização no ponto tal, no local tal, né? No ponto zero tal. Vai ser ali na caixa de escada, ou vai ser na quina esquerda do edifício, por exemplo. Tá? Os fluxos, né, e processos que vão ser estabelecidos nesse projeto, eu vou começar a fazer um pré-projeto, desse pré-projeto eu vou fazer uma compatibilização inicial, depois eu vou fazer uma alteração no projeto e faço uma nova compatibilização. Como que vai se dar os processos dentro desse BIM, né, dessa implantação, dessa execução BIM? Claro que é preciso ter em mente sempre, né, que nós estamos fazendo um primeiro documento. Nós temos as responsabilidades, né? Quem é responsável pelo que no contrato? O projetista é responsável por quê? Se ele precisar de alguma informação, ele sabe a quem pedir, né? Quem é o ponto focal de informação? É o arquiteto, é o decorador, né? Cada projeto vai ter o seu. Quais são os níveis de detalhe? Qual é o escopo desse modelo BIM, né? O nível de detalhe, o nível de informação, né? A gente falou já sobre isso, a gente já está dominando esse conceito de LOD, né? Então a gente já sabe que existe uma diferença
entre o nível de detalhe inicial para o nível de detalhe para projeto executivo, para projeto básico, por exemplo, né? E, por último, e não menos importante, qual será a estratégia de implantação? Quais são os softwares que nós vamos usar? Né? Quais são as versões do software que nós vamos usar? Para que eu vou usar cada software? Né? Então, perceba que isso é algo muito importante, porque sem isso, sem um plano de execução BIM bem estabelecido, o BIM não vai dar certo. A tendência de fracasso é muito grande, porque as pessoas não estão no mesmo barco, né? Elas não estão olhando para o mesmo caminho, elas não estão olhando para o mesmo traçado. E o BEP, ele é um documento vivo, tá? Por que eu falo que ele é um documento vivo? Porque ele é alterado dependendo das novas mudanças que ocorrerem dentro do processo. Por exemplo, fluxos e processos, né? Eu estou estabelecendo fluxos e processos. Isso pode mudar, isso pode a gente vislumbrar uma oportunidade melhor. Quando eu faço as contratações, os projetistas começam a entender melhor o processo e fazem sugestões de melhoria no fluxo. Isso aí é algo que é perfeitamente alterável, né? Claro que algumas bases, algumas premissas iniciais a gente vai precisar manter, porque senão você não vai conseguir chegar ao objetivo, né? E outra coisa muito importante sobre o BEP é que ele é de fato um contrato, né? Ele é parte do contrato, né? E tem que ser tratado como tal. Beleza? Nós vamos trabalhar mais sobre essa questão do BEP após a nossa parte que vai tratar dos usos da tecnologia BIM, né? A parte 3 do nosso curso. Então, após essa parte, a gente retorna desenvolvendo o nosso plano de execução BIM. Tá? E aí nós vamos desenvolver ele juntos e vai ser uma experiência para que vocês levem esse aprendizado, resumam esse aprendizado do curso nesse trabalho para que você desenvolva o BIM dentro do seu fluxo. Tá joia?